podcast Simpojude, Sindicalismo em Movimento. Olá, eu sou Fernanda Gama e esse é o podcast Simpojude. Hoje eu vou conversar com o novo diretor de comunicação da entidade, Tiago Pascoal, que tomou posse no último dia 6 de setembro. Nós vamos conversar sobre a saúde mental dos servidores do Judiciário. Olá, Tiago, seja bem-vindo ao podcast Simpojude, Sindicalismo em Movimento. Olá, Fernanda, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para quem estiver ouvindo esse podcast, em especial os servidores do Tribunal de Justiça da Bahia. E é isso, muito obrigado pelo convite, vamos conversar. Então, Tiago, o Conselho Nacional de Justiça publicou recentemente um relatório sobre a saúde mental dos servidores e magistrados no contexto da pandemia. Nós sabemos que os trabalhadores do judiciário, em um modo geral, já estavam bem adoecidos, mas a pandemia teve um impacto considerável, né, nesse quadro. Você acha importante esse tipo de levantamento? Tipo de levantamento, Fernanda, ele é importantíssimo. Na verdade, na atual conjuntura, né, do mundo do trabalho hoje, ele é de fundamental importância. Por quê? Ele é importante porque, primeiro, dá o conhecimento para toda e qualquer instituição do quadro, né, de saúde ou de adoecimento dos seus servidores. E segundo, porque a partir desse conhecimento será possível que as instituições, ou a instituição, no caso do Tribunal de Justiça, possa tomar decisões acertadas para que possa diminuir aí esse quadro e esse impacto na vida dos seus colaboradores. Sim, foram entrevistados, né, durante esse relatório, essa pesquisa, 21.646 servidores e magistrados do Judiciário brasileiro. E desses entrevistados, a maioria relatou sentir cansaço, insônia, dificuldade de concentração e até aumento de peso e dores musculares. Esses dados são preocupantes, né? Preocupam e mostram que medidas práticas que valorizem a saúde mental dos servidores devem ser adotadas. De que forma o Tribunal de Justiça da Bahia pode utilizar esse estudo para ajudar seus servidores que estão adoecidos? Então, Fernanda, esses dados, eles puderam revelar que o processo de trabalho dos servidores no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia, ele tem trazido um impacto significativo na vida desses servidores, né? E aí é na estrutura do Tribunal de Justiça como um todo, né? Não só servidores. Se for pegar também essa pesquisa, vai ter lá também dados relacionados aos magistrados, e os magistrados também estão passando pela mesma situação. Trata-se, na verdade, de um impacto trazido pelo mundo do trabalho, né? O advento da tecnologia, a mudança dos processos, a questão de sair de um processo físico para passar para ser um processo eletrônico, a necessidade de cumprir metas de produtividade, tudo isso impacta naquilo que Dejors, que é um grande pesquisador na área, que é um psicólogo francês, fala sobre a psicodinâmica do trabalho, que seria justamente o impacto do trabalho na vida e na saúde do servidor, né, ou do trabalhador. Então, no caso, essa pesquisa ela é muito importante porque o tribunal, a partir disso aí, vai poder criar mecanismos, primeiro, de prevenção, né? Então, aí vai ter que ser criado, o tribunal já tem, inclusive, um núcleo, né, multiprofissional de atenção à saúde do servidor. Esse núcleo ele precisa ser muito mais estruturado para que ele não possa somente acolher demandas e encaminhar, mas que ele possa também, de alguma forma, criar estratégias de enfrentamento em nível de prevenção, mas também de cuidado, né, de tratamento. Então, o tribunal, precisa criar iniciativas que possam contribuir aí com essa redução desse problema que é relacionado à questão da saúde mental. Pra você ter uma noção, essa pesquisa tratou só do Covid-19, mas existia pesquisas anteriores do CNJ que dizia que, dentre os casos de absenteísmo investigado, a saúde mental era o caso, um dos fatores que mais afetava esse índice. Então, o tribunal precisa urgentemente criar mecanismos que possam contribuir com a redução desses índices de absenteísmo, mas também que contribua com a vida do servidor.
E você, como servidor do judiciário e sindicalista, acredita que as condições de trabalho podem influenciar nesses resultados? Certeza, as condições de trabalho, ela é um aspecto central nessa dinâmica. Então, assim, ambientes estressantes, ambientes que não possuem um clima organizacional favorável, vai contribuir para que tudo isso ocorra na vida do servidor, né? Se o Tribunal de Justiça for fazer uma pesquisa hoje interna, isso é uma questão também de relevância. O Tribunal de Justiça precisa fazer pesquisa interna que possa averiguar de fato qual é a realidade interna relacionada à questão da saúde dos trabalhadores, em especial a saúde mental, né? Até porque nós estamos recentemente eu ouvi uma frase que é muito interessante. Nós só discutimos a questão do suicídio no mês de setembro, mas é uma situação que está aí recorrente: depressão, suicídio, transtornos mentais, né? E tudo isso, mentais e comportamentais, e tudo isso tem relevância com o trabalho do servidor. E o ambiente do trabalho, se ele não for um ambiente favorável, se ele não for um ambiente que possa oportunizar satisfação, prazer, automaticamente vai gerar sofrimento. Então, assim, falta de equipamento, né, falta internet desfavorável, é, os sistemas com problemas. Então, assim, tudo isso precisa ser resolvido para que não possa haver impacto na vida do servidor. Sim, e o relatório também mostrou que 21% dos entrevistados procuraram ajuda psicológica ou médica e 15% procuraram não expressar seus sentimentos. Você considera que esse também é um dado preocupante, a falta de procura de ajuda por parte do servidor? É preocupante porque, na verdade, na sociedade, no senso comum, quem tem problemas nessa área é tido como louco, né? Esse é o senso comum. Mas hoje é uma situação, na verdade, de saúde pública. Recentemente eu vi um estudo que dizia que, na verdade, nós vivemos uma pandemia dentro da pandemia. Seria a pandemia do Covid-19, mas nós teríamos também uma pandemia de transtornos mentais e comportamentais, né? Então, assim, o que ocorre? De fato, é preciso que o Tribunal de Justiça ele fique atento a isso, porque se ele não estiver atento a isso, nós não vamos conseguir resolver esse problema. E aí, quando eu falo nós, somos todos nós, né? Todos nós. E por que o servidor ele não expressa isso? Por que o servidor ele não expressa essa situação? Por que ele tem dificuldade de procurar um profissional? Primeiro, porque existe essa questão do senso comum. E segundo, porque é preciso haver consciência. É preciso que o servidor ele entenda que, ao falar, ao expor a um amigo, a um familiar, a um colega de trabalho, ao buscar ajuda, ele está também buscando resolver esse problema, né? E o grande problema, Fernanda, também é o seguinte, é que quando a pessoa fala, ela expressa, mas também ela não encontra muito mecanismo de solução. Então, um dos problemas graves que a gente tem, o Planserve, né, que muitos servidores têm. Então, assim, é difícil o Planserve ter acolhimento de psicólogos para que os servidores tenham acesso, né? Uhum. E se busca o Tribunal de Justiça, tem o setor lá, mas é encaminhado. Aí ele vai ter que pagar uma consulta para um psiquiatra ou um psicólogo, enfim. E tudo isso são barreiras que vão levando o servidor a, quando ele vê o exemplo do seu colega do lado que não teve resolução, a não falar, a ficar com o problema e gerenciando esse problema até o ponto em que ele não dá conta. E aí nós temos notícias de casos de surto, de episódios, inclusive, de suicídio. É verdade. Eu gostaria até de fazer um adendo aqui para falar do CVV, né? É uma ligação gratuita através do 188. Quem estiver se sentindo com dificuldade ou até mesmo quiser apenas conversar, a CVV dispõe, né, desse mecanismo. Tiago Simpojude possui a diretoria de assuntos sociais, né, que nessa gestão está com a servidora Carmen Regina, da comarca de Itaperoá, na diretoria.
Os servidores podem continuar contando com o sindicato para defender seus direitos e ajudar a preservar a saúde mental dos seus filiados? Certeza. Eu acho que essa é uma prerrogativa estatutária, né? É claro que nesses primeiros dias, a gente não completou nem um mês ainda de posse, mas nesses primeiros dias a gente está tomando pé da situação, estamos aí fazendo uma força-tarefa de transição da administração do sindicato, e com certeza a nossa colega Carmen, ela já está atenta a isso, e já tem alguns pensamentos, né? A gente já vem conversando sobre isso. Antes mesmo da gente ganhar as eleições, a gente vinha conversando sobre a importância do sindicato ter um espaço, uma ferramenta, um lugar de acolhimento para que possa cuidar dos servidores nessa área. E eu penso que o sindicato ele vai buscar estratégias internas, mas também ele precisa buscar estratégias externas. E quando eu falo de estratégias externas, eu falo de parcerias, mas também de cobrança junto ao tribunal de que possa, de fato, implementar a política nacional de saúde dos servidores no Poder Judiciário, de modo a ter um olhar mais específico para essas questões relacionadas à saúde mental. Porque essa questão, essa é uma das questões, mas a principal, ao meu ver, de forma assim, sem fazer nenhum estudo sistemático. Só dando um exemplo, recentemente eu fiz um trabalho de universidade, e nesse trabalho de universidade eu passei um questionário junto aos servidores do Tribunal de Justiça da Bahia, só para fazer o trabalho da disciplina de psicologia, e lá, nesse trabalho, muitas respostas de questionamento, e a principal notícia, né, o principal dado que tinha relacionado à questão da saúde do trabalhador, era problemas relacionados a transtornos comportamentais e mentais. Estresse no trabalho, questões de sofrimento, de assédio moral, enfim. Então, é um problema que está no centro da discussão da saúde do servidor público, em especial do servidor do Poder Judiciário. E é preciso que, além do sindicato fazer um trabalho interno, né, de acolhimento dos servidores, mas também fazer um trabalho de cobrança junto ao Tribunal de Justiça da Bahia. Certo. E para finalizar, Tiago, eu sei, né, como você já falou, vocês acabaram de assumir essa nova gestão, mas o que é que os filiados podem esperar da gestão de vocês, tanto na luta por melhores condições de trabalho, quanto no cuidado pela preservação da saúde mental dos servidores do Judiciário da Bahia? A primeira coisa é que os servidores precisam saber é que a gente não vai pecar por omissão. Nós não vamos pecar por omissão, né? Esse foi um compromisso que nós, dessa chapa, que acabou ganhando as eleições, fez entre nós, né? E expôs para a categoria que nós não vamos pecar por omissão. Então, tudo aquilo que for possível fazer dentro dos limites estatutários e dentro dos limites também de enfrentamento do poder, porque é preciso a gente entender que a gente está enfrentando um poder, né? Um poder, né? E esse poder ele é reflexo de toda uma estrutura social que a gente vive, que é o modo de produção capitalista. Então, assim, o poder, ele, no primeiro momento, ele só tem um foco nos resultados, né? É claro que hoje em dia a gente percebe uma mudança significativa no Poder Judiciário da Bahia no que diz respeito a iniciativas, né? O Tribunal de Justiça ele tem feito algumas iniciativas. É importante que a gente entenda que o sindicato tem um papel de defesa, mas também de proposição. Então, esperem da gente que a gente vai defender os direitos dos servidores, dos trabalhadores, em especial todos os direitos, sem dizer qual se é econômico, se é administrativo, se é judicial, todos os direitos, né? O sindicato vai fazer essa defesa, mas também o sindicato vai propor soluções, porque não adianta só cobrar, a gente também precisa propor soluções, porque às vezes, se a gente fizer uma luta, né, sem a proposição, às vezes a gente pode não ter resultados significativos com ações que poderiam ser ações de solução rápida, entendeu? Então, pode ter certeza que nós não vamos pecar por omissão. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é propor um trabalho, além das defesas que a gente faz corriqueiramente, mas propor ao Tribunal de Justiça uma pesquisa interna
para que a gente possa ter, de fato, um levantamento de como que está essa questão da saúde mental dos trabalhadores em nosso Poder Judiciário. Bom, Tiago, eu gostaria de agradecer sua participação no podcast Simpojude, esclarecendo, né, as dúvidas dos filiados do sindicato e desejar boa sorte nessa nova gestão à frente da diretoria de comunicação. Será uma honra trabalhar com você. Obrigado, Fernanda, e é isso também, agradecer aí pela sua disponibilidade. E esse mês, como eu falei, é o mês de Setembro Amarelo. Infelizmente, a gente só faz esse debate, né, nesse mês, mas é preciso que essa conversa seja constante em todos os meses do ano, porque estresse, depressão, suicídio e todas as formas, né, de adoecimento mental, ele está presente no dia a dia do servidor. Então, é preciso que todos os dias e todos os meses e o ano o sindicato esteja atento a essas questões. Então, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar falando sobre isso e pode ter certeza que a gente vai buscar fazer o melhor, tá bom? É isso, gente. Nós vamos ficando por aqui. Eu sou Fernanda Gama e esse foi o podcast Simpojude, Sindicalismo em Movimento. Nossos ouvintes podem enviar sugestões de temas ou convidados para o e-mail podcast@simpojude.org.br. Uma boa semana e até breve. Podcast Simpojude, Sindicalismo em Movimento.